Oi pessoal, eu sou a Steph e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma das minhas bandas preferidas, Misfits. E como o Misfits tem várias influências aí do cinema, do audiovisual em geral. A banda foi formada em 1977 pelo Glenn Danzig, que é, digamos assim, a cara do Misfits. Mesmo que depois a banda tenha mudado de formação, ainda assim, quando a gente pensa em Misfits, é muito comum que a gente pense logo no Danzig, já que ele foi tão importante para essa banda. Então, essas influências do audiovisual, do cinema, elas estão com o Misfits desde sempre. Se vocês forem olhar, por exemplo, o ícone, né, aquela caveira do Misfits, o Crimson Ghost, a gente pode lembrar que ela mesma já é uma inspiração do audiovisual. Ela foi inspirada diretamente de uma série de 1946, bem antiga, né? Que tem esse personagem mesmo, o Crimson Ghost, que é o vilão lá dessa série. Inclusive, eu assisti. Não sei se ela ainda tá disponível aqui no YouTube, mas na época que eu assisti, foi sim aqui no YouTube, tá? E eu acho que tinha até legendas em português, mas não sei se isso ainda tá disponível hoje em dia. Eu vou tentar pesquisar um pouco e deixar na descrição do vídeo. Uma coisa que é importante de destacar é que não era, digamos assim, a intenção deles ter essa caveira desse seriado como símbolo da banda. Isso acabou acontecendo mesmo. Tipo assim, era muito comum naquela época para essas bandas punks, né? O Misfits é uma banda de horror punk. Era muito comum que eles fizessem essas divulgações de eventos, sabe? Fazendo aqueles pôsteres, sabe? Usando, às vezes, cenas de filmes antigos e por aí vai. E o Misfits começou a usar bastante essa caveira desse seriado dos anos 40. Isso acabou pegando, as pessoas gostaram, começaram a fazer camisetas e por aí vai. E aí o Misfits acabou abraçando mesmo isso como um símbolo pra eles, sabe? Já que todo mundo tinha gostado. E aí eles acabaram usando essa caveira na capa de um single deles, o Horror Business, que acabou fazendo com que ela realmente virasse, digamos assim, um mascote da banda. No primeiro álbum de estúdio do Misfits, de 1982, o Walk Among Us, a gente pode observar várias inspirações aí, tanto do cinema mais clássico, mais aclamado, quanto de um cinema mais lado B. E eu posso destacar alguns para vocês desses filmes. A gente vai ter aí a inspiração do filme Plano 9 do Espaço Sideral, de 1952, que é um dos filmes trash mais, assim, populares. Por quê? Porque ele foi dirigido pelo Ed Wood, que é já conhecido como o melhor, pior diretor da história. Eu já comentei um pouco aqui sobre ele, não cheguei a fazer um vídeo específico, mas ele já foi mencionado algumas vezes aqui no canal. Então, talvez você já tenha escutado esse nome. E a gente pode observar ali também uma grande diferença da inspiração desse filme, que é um filme mais trash, para um filme que é mais aclamado e polêmico até pra época, que é o A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Então, as inspirações deles vão sempre ser do cinema de horror, mas sempre ali equilibrando entre um cinema mais clássico e um cinema mais trash. Sinceramente, boa parte das inspirações do Misfits são mais pro lado trash mesmo, porque são histórias muito absurdas e que podem gerar músicas interessantes, como o Astro Zombies de 1968 e por aí vai. Lembrando que são muitas inspirações para poder citar cada uma em específico aqui no vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu achei lá no Letterboxd algumas listas que estão destacando essas inspirações e eu vou tentar deixar o link para vocês conferirem, tá? E você pode ir também, se você souber inglês, na Wikipédia em inglês dessa banda, você pode encontrar também ali em destacado algumas das inspirações e procurar para poder assistir os filmes. Vale lembrar que o Misfits é uma banda que já passou por várias trocas de formação. Então, como eu disse para vocês, a banda ela foi iniciada pelo Glenn Danzig, só que houveram vários conflitos ali entre os integrantes e o Danzig ele saiu da banda e começou a seguir uma carreira mais solo. E aí, o que acontece? O Misfits ele ainda vai manter sim
o estilo mais horror punk, ele ainda vai ter essas inspirações do cinema clássico, porém com a mudança de formação da banda e não tendo mais o Daisy como a cara da banda, alguns aspectos também vão mudar. A gente vai começar a observar que o Misfits não vai ter só inspirações do cinema clássico, mas também vai ter algumas inspirações mais modernas. Então, em 1997, sai o primeiro álbum pós-Daisy, digamos assim, que é o American Psycho. Vale lembrar que o título desse álbum não é inspirado no filme Psicopata Americano. Ele é inspirado no livro que baseou o filme, tá? Até porque o filme nem existia ainda na época que esse álbum saiu. Algumas pessoas às vezes confundem um pouco por causa disso, mas é porque muita gente ou não sabe ou realmente esquece que o filme foi baseado num livro. E que também é algo diferente pra banda, né? Já que eu acho que não era tão comum pra eles se basearem em livros. Se eu não me engano, existem algumas músicas que foram inspiradas diretamente de alguns gibis, coisas assim, sabe? Mas eu acho que livros, eu não tenho certeza se pelo menos havia alguma inspiração nesse estilo mais moderno, digamos assim. Já que na época que esse álbum saiu, esse livro também era algo moderno, recente. E não só isso, a gente também vai observar que as inspirações de músicas também vão ter algumas coisas mais recentes. Não tão recentes, mas se você considerar como um estilo mais clássico que tinha antes na banda na época do Daisy, são coisas relativamente recentes, como Poltergeist de 1982, que é um filme que inspirou também música pro Misfits. A gente também tem o filme Encaixotando Helena, que é de 1993, ou seja, 5 anos antes do álbum sair. Então, é uma inspiração recente, digamos assim. Mas esse álbum também tem aquelas inspirações mais clássicas, sabe? Por exemplo, tem faixas que são inspiradas diretamente dos filmes antigos lá, do King Kong, por exemplo. Então, o Misfits, ainda assim, ele tem aquelas inspirações mais antigas, mais clássicas, mas abraçando também algumas coisas mais atuais e modernas. O Misfits é uma banda que passou por muita mudança. Não só a formação, mas o estilo. Eu, particularmente, sou muito fã da era Daisy do Misfits. É a minha era preferida, não tem nem como comparar com nenhum outro período da banda. Lembrando que isso não é um vídeo me aprofundando na formação da banda, na história deles ou coisa do tipo. É mais pra poder destacar essas inspirações mesmo, que a banda sempre teve do cinema, tá? Outra coisa que eu posso inclusive destacar é que tem um clipe do Misfits que foi dirigido pelo Romero, que é aquele diretor que fez A Noite dos Mortos-Vivos, né? Um dos maiores diretores quando se trata de zumbis, digamos assim. Ele dirigiu um clipe do Misfits lá em 1999, que é o Scream, que é um clipe que eu gosto bastante, eu acho ele bem criativo visualmente e acho que é uma curiosidade bem legal saber que ele dirigiu esse clipe, tá? Tá aqui no YouTube, caso vocês tenham curiosidade em assistir, e é aí uma junção do Misfits com o cinema, digamos assim, já que foi dirigido por um dos maiores diretores do horror. E voltando a falar um pouco sobre a formação do Misfits, apesar de que eu disse que não ia falar tanto sobre esse aspecto, por que eu gosto tanto da era do Daisy e não tanto da era pós-Daisy? Eu gosto de muitas músicas, tá? Pós-Daisy. Mas eu acho que as músicas da era dele, sei lá, elas são talvez mais bem compostas, não sei. Eu gosto mais do vocal dele também. Mas a gente também pode destacar, assim, algumas faixas que são bem legais da época pós-Daisy. Por exemplo, Helena, tem Scream, tem Saturday Night. Tem várias faixas que eu gosto bastante também desse período. E vocês que são fãs do Misfits, qual é a época que vocês mais gostam? Qual é o álbum que vocês mais gostam? E o Misfits já inspirou vocês a ir assistir algum filme por causa de alguma música deles? É uma pergunta que eu deixo pra vocês aí que gostam da banda. Bom, pessoal, e é isso. Eu sei que esse não é um vídeo talvez tão completo como ele poderia ser,
já que eu não destaquei todas as músicas da banda, mas eu vou deixar listas para vocês darem uma olhada e eu acho que também é interessante essa parte que eu falei da Wikipedia, da banda em inglês, que destaca, assim, algumas das inspirações. E é isso, eu espero que vocês estejam tendo um ótimo fim de semana, que esteja tudo bem com vocês e que tenham gostado desse vídeo, tá? É isso e até mais!